Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer igual na campanha política? Bom dia, meu povo e minha pova. Ai, Jesus do céu. Hoje nós tem comentários sobre isso daí. Por isso que eu tô começando assim, mas fica lá pro fim. Vamos lá, hoje é dia 26/7/2021 e nós estamos aqui numa segunda-feira. E eu não sei se é a última segunda-feira do mês. Deixa eu até dar uma bisoiada aqui, porque hoje é dia 26, para dar mais 7 dias. Eu acho que é a última. E é a última mesmo, porque segunda que vem é dia 2. Aô, lasqueira! Não esquecendo que segunda-feira tem live no canal principal às 8h30 da noite. Muito bom os estudos. Vamos lá, e nós vamos falar de estrutura de extraterrestre, se eu não me engano, hein? Ah, não, eventos planetários. O outro que é de estrutura, eventos planetários, é bem no meio de onde tá. Isso é incrível, não? E olha que eu já deixo todas as pautas prontas, ó. Vai ter evento planetário, depois estrutura extraterrestre, depois tem obreiros de Deus, depois tem intuição, depois tem Bíblia e fé. Meu Deus do céu, tudo pronto as pautas. É que eu não publiquei ainda, mas vocês aqui sabem antes do pessoal do lado de lá. Ah, meu Deus do céu, vamos lá para as notícias. O que aconteceu na sexta-feira com o dólar, professor? O dólar caiu 0,05%, ou seja, não caiu é nada, ficou no 0 a 0 na sexta-feira e fechou em R$ 5,21. Lembrando que no finalzinho do dia ele deu um repique para cima, hein? Fiquemos espertos com esta situação, porque não está nada bonito. Por quê, professor? Lá fora o negócio tá meio estranho. Vamos lá, vamos dar uma bisungada lá para fora. O DAX caindo nesse exato momento 0,5%, estando agora, na hora que eu tô gravando, 8 horas da manhã, 15.597, ou seja, ainda está alto, mas já um pouquinho mais para baixo do que ele estava andando nas máximas dele, né? Ele tá dando os picos para tentar forçar e chegar lá, mas não tá conseguindo ficar. Ele chega lá e já tá voltando, chega lá e já tá voltando. Isso para mim é um sinal de que vai ter uma tendência de queda nas bolsas da Alemanha já, tá? Porque esses fenômenos é assim, quando faz assim, ó, eu dou um pico de queda, cai um pouquinho, subo de novo, cai um pouquinho, subo de novo, cai um pouquinho, subo de novo, é a tendência de subida. Ok? Porque quando você fica compra e venda, tendência de subida. Agora quando eu faço assim, sobe, cai um montão. Sobe, cai um montão. Sobe, cai um montão. A velocidade de queda, quando é muito maior do que a de subida, ou seja, o tempo, quanto tempo leva para cair? Quanto tempo leva para subir? Leva 3 dias para recuperar o que caiu de um dia só? Tendência de queda, tá bom? Isso aí é uma coisa que eu percebi, não é uma regra, tá? Porque em bolsa de valores não tem regra, mas é uma percepção e normalmente acaba acontecendo isso. Então é uma tendência de queda, porque a gente não tem bola de cristal para ter certeza absoluta. E o índice Bovespa na sexta-feira caiu 0,9% e fechou em 125.052, mas raspando no 124, hein? Rapaz, mas ele fez um esforço para não ficar em 124. Professor, e essa semana? Essa semana ainda acho que vai dar umas quedas nervosas aqui na bolsa. E eu vou falar uma coisa para vocês: tá todos os empresários desesperados e já estão tirando os pés do acelerador, porque já estão vendo e percebendo que o apagão está iminente. E acontecendo apagão, rebenta, detona e destrói muitas empresas. Se você tiver apagão, você precisa esperar chover para poder voltar energia, ou precisa aumentar os seus custos operacionais gerando energia com geradores. Automaticamente, muitas empresas podem chegar no Brasil e falar assim, olha, o custo operacional para se produzir no Brasil aumentou estrondosamente. Desculpa, mas estamos saindo daqui e vamos para outro lugar que tem energia com um pouco mais de abundância. Quem tem? China, eu sei mesmo, vamos para lá, vai para a China. Ou vai para a China. Olha, todas as coisas estão ajudando a China nesse período. Porque é o seguinte, é muito melhor você ter um excesso de chuva do que um excesso de seca, para todos os fins. Mas chuva é horroroso, morreu uma gente inundada, afogada, não sei o que. Mas a chuva é melhor do que a seca, isso vocês podem ter certeza.
Quando é uma seca controlada, que você sabe como que é e onde vai ficar, é um pouquinho diferente. Tipo Israel, por exemplo, ali no Oriente Médio. Por quê? Você vai criando estruturas para resolver esse problema. Então lá tem a dessalinização, tem não sei o que, mas só que pegar e falar assim, eu quero fazer uma fábrica de sapato lá. O cara fala, cara, o custo aqui é muito alto, porque a nossa água é cara, a nossa energia é cara, então se você vier pra cá, você vai se lascar. Mas essa é a verdade aqui, a realidade é essa. Então, você tá entendendo? É mais ou menos assim que funciona. Então, aí eu vou falar pra você, hein? Acho que vai dar umas oscilação aí. Normalmente quando cai o DAX lá, sobe um pouquinho aqui. Como caiu bem na semana passada, pode dar uma recuperaçãozinha. Presta atenção, pode dar uma recuperaçãozinha. Mas a tendência também é de queda violenta, porque estamos próximo de acontecer um apagão. Aconteceu lá atrás e tudo despejando neste governo, tudo junto e misturado. Pois é, o gajo entrou no período das transformações planetárias. Meu filho, mas é que Deus pegou e falou assim, por ser militar, isso aqui, o pessoal vai arrumar um cacuete para resolver isso aí com mais afinco, né? Mas será? Os políticos não deixam, né? Tarcisão trabalhar, deixa o homem fazer o que precisa fazer. Vamos respeitar um pouquinho da questão dos votos, rapaz. Tá acabando o ano e tem só mais o ano que vem. Vamos lá, Infomoney. Aí o povo decide no que quer, o que não quer. Depois não chora o leite derramado. Bolsas mundiais recuam com movimento de correção na Europa e nos Estados Unidos, em meio a temores regulatórios na China. Os investidores continuam a monitorar o avanço da variante Delta, lá na Ásia, que leva governos de alguns países a restituir restrições de mobilidade, ou seja, o uso de máscara, etc. Segundo os índices, Hang de Hong Kong teve fortes perdas de 4,13, apagando novamente os ganhos acumulados em 2021. Novamente, as ações dos setores de tecnologia e educação são destaques negativos em meio à pressão regulatória por parte das autoridades da China sobre os gigantes do setor. Na sexta, dia 23, passaram a circular documentos regulatórios do Conselho de Estado do Comitê Central do Partido Comunista, determinando que instituições de educação estão proibidas de levantar recursos por meio de listagens de ações. Além disso, foram impostas limitações sobre os investimentos de capital estrangeiro no setor. Eles não querem que mexam com a educação deles. Então essas limitações e restrições de lá, o que será que eles estão fazendo? Eles estão olha como é que é engraçado. Eles se fecham internamente e se abrem externamente. Então, assim, para capitalismo, para tudo que é de vendas, eles se abrem. Para tudo que é de serviços, eles se fecham. Interessante, né? Pois é o jeito que eles estão tratando. Eu gosto de estudar essas coisas porque sempre tem uma inteligência por ali. Eu não sei até quando eles vão levar isso daí, mas que tem uma inteligência muito forte, tem. E a coisa está degringolando, tá. A bolsa tá nervosa. Folha. Guedes quer trabalho e previdência de volta após saída de Onyx para eleições. A decisão de transformar a Secretaria de Previdência e Trabalho em um novo ministério a ser liderado por Onyx deverá ser temporária, segundo o plano traçado pelo time do Ministério da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, eles vão criar o ministério e já vão fechar, porque o Onyx vai ter que pedir licença para fazer a sua campanha eleitoral. Mas será que nessa saída para fazer a campanha eleitoral eles não vão querer que algum outro amigo assuma essa posição? Pode ser. Eu acho que não vai ficar tão de graça assim não, e vai voltar pro Paulinho não. Paulinho criou ministério novo. Nossa senhora, nós rezando para fechar os ministérios, para economizar, o povo abrindo tudo de novo. Mas pelo menos está saindo da mão do Paulinho, né? Infomoney.
Barzi estuda sugerir proposta para reforma do imposto de renda e diz que ainda avalia coordenadas, entre aspas. Um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira, Luiz Barzi Filho, foi crítico à proposta apresentada pelo governo no fim de julho. Um dos maiores investidores individuais na Bolsa Brasileira afirmou em entrevista ao Infomoney que está estudando sugestões para serem enviadas ao Legislativo. Para isso, ele conta também com o apoio de Marcos Sintras, que foi secretário da Receita do governo Jair Bolsonaro e um dos críticos da tributação de lucros e dividendos com alíquota de 20%. Bom, lembrando que o Gajo deve ser um milionário, porque ele é um dos maiores investidores de pessoa física da Bolsa de Valores. A sardinha ele vai puxar para ele, é óbvio. Ou seja, para uns milionários. E isso deve ficar bem atento, porque o cara pode ser um investidor muito rico, individual, mas tem que tomar muito cuidado, porque é óbvio que ele vai defender o que é dele com todas as forças, com seus unhas e dentes. Então, meu filho, vou ficar esperto com esse negócio aí. Dessa vez eu tô do lado do Paulinho, ó. Paulinho tá do seu lado hoje, Marlinho. Oh, meu Deus do céu, só não detona o dólar, pelo amor de Deus, rapaz, que eu tô rezando aqui umas 50 mil Pai Nossa. Infomoney. Crise energética? Brasileiros ignoram riscos de apagão e aceleram compra de carros elétricos. Para piorar a situação, nós estamos falando, tem que economizar o povo comprando cada vez mais coisas. Aquecedor elétrico, aquele negócio consome um mundo de energia. Chuveiro, tá inverno, bota numa potência máxima lá, que é do inverno brabo. E tudo fazendo consumir mais e mais e mais e mais e mais. Ah, o leitinho não pode ser mais morno, tem que ser quente, porque tá frio demais. E aí só aumentando o consumo de energia. E agora nunca se vendeu tanto veículo eletrificado quanto em junho. Veja os planos das montadoras e saiba quanto custa ter uma usina solar para abastecer em casa. Meus queridos, bom, uma pessoa que compra um carro desse para ter uma energia solar, ele tem capacidade, porque é caro, mas ao mesmo tempo ele tem essa condição de investimento. Apesar que agora tem até financiamento, né? Os bancos estão abrindo até financiamento para isso aí, porque eles sabem que é garantido o retorno. Então, tá tendo essa pegada. Só que tem um porém. Por mais que você tenha isso, o carro elétrico é mais um item de consumo de energia no país. Ele está trocando combustível para isso. E aí, como está faltando energia, as usinas estão comprando combustível para gerar energia, para ele não gastar energia. Qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma, né? Enquanto no país, se tiver usinas em funcionamento de combustíveis, é totalmente lógico você comprar um carro a energia e não a combustível. Porque você estaria enganando você mesmo, porque nós estamos consumindo toda essa energia pro coisa. E outra, pior ainda, porque as pessoas acham que as energias das usinas que fabricam energia elétrica com combustível, gás, elas não precisam de água. Meu filho, vocês não têm noção da quantidade de água que é queimada para resfriar e sai aquele mundo de vapor para cima, assim. Ou seja, eles, além de queimar combustível, poluir coisa, eles acabam com a água dos rios, com tudo que tem. Então, você acha que está salvando a natureza? Você está destruindo a natureza enquanto tiver energia que demande de combustível aqui para gerar energia nas tomadas, na energia elétrica da gente aqui. Então, você quer realmente ajudar? Faz usinas solares, põe lá suas placas solares, vamos incentivar
a energia eólica, porque solar é só de dia, né? Restrição de dia é muito pouquinha, né? Não dá 8 horas não, viu? Tem gente que fala só 8 horas de energia, desculpa, mas é em torno de 4 a 5 horas de energia que você tem nos geradores das placas solares. Quando está muito abaixo, ela não gera o suficiente para jogar na rede, ou seja, fica perdido e joga tudo fora, viu? Bom para vocês aprenderem um pouquinho sobre como é que funciona essa banda aí. Só funciona quando o sol está poderoso. Quando o sol não está poderoso, não gera energia, porque não dá a voltagem correta para você poder jogar na rede. Ah, mas aquela é uma energia. Não. E outra, hein? Tem que limpar as plaquinhas de todo mês, ou de cada 3 meses, no tempo seco assim, todo mês tem que limpar, porque o pó gruda mesmo. Você tenta imaginar seu carro. Quanto tempo grudou o pó? Uma semana? É isso daí que está entrando na sua plaquinha lá e diminuindo a sua geração de energia. Dá uma manutenção que vocês nem ideia. O eólico é o perfeito. O solar para mim é bom para esquentar água. É uma benção para esquentar água. Para gerar energia, dá uma manutenção. Poder 360. A Argentina declara emergência hídrica por causa de baixa do Rio Paraná. O presidente argentino declarou estado de emergência hídrica pelos próximos 120 dias na região da bacia do Rio Paraná. A capital Buenos Aires e outras 6 cidades foram afetadas. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira. Nossa Senhora! Delimitar as áreas afetadas pela emergência, destinar os recursos necessários, mitigar as consequências da situação hídrica que a região enfrenta. Minha Nossa Senhora! Meus filhos, o apagão chegou lá na Argentina. O apagão chegou lá e vai chegar, vai chegar a Argentina, vai chegar no Paraguai, que já chegou, e já está aqui no Brasil também. Vai chegar aqui no Brasil, ou seja, já chegou em todos os lugares. Infomoney. Brasil supera 100 mil casos diários de coronguinha pela segunda vez. País somou 108 mil contágios com dados represados. Então, dados represados. Ou seja, um dia teve muito pouco, o outro teve muito mais. E aí o povo coloca, passou de 100 mil, e a gente fica alarmando, porque a coisa realmente está perigosa. Vamos ver por quê? Olha só. BBC News. Aumento de casos coloca Estados Unidos na direção errada da pandemia, diz Anthony Fauci. Os Estados Unidos estão na direção errada da pandemia, disse o médico-chefe da força-tarefa do combate ao coronga. Em um momento em que os casos de coronguinha crescem entre a população não vacinada no país. O Fauci afirmou neste domingo em entrevista à CNN que está formando nos Estados Unidos uma pandemia entre os não vacinados. Estou muito frustrado, entre aspas, declarou Fauci, depois de apresentador da CNN apresentar os dados de uma pesquisa. Bom, meu querido, você tem que entender o seguinte: as pessoas não estão por causa de algum medo, alguma crença, algum medo. Então você precisa focar nisso e trabalhar com publicidade para isso. Você que está com medo de poder acontecer tal coisa, será que vai fazer uma criancinha ter 70 braços, vai ter isso aqui? Vai desmistificando isso daí. É isso que precisa fazer. Agora não pode chegar e falar assim: eu sou o dono da verdade e eu estou falando, você tem que pegar e ter. O cara não acredita em você. Por quê? Porque o que acontece? Você tem vários tipos de religiosos. São vários tipos de religiosos que tem. Dentro desses religiosos, entre aspas, nós temos aqueles que são amigos e inimigos do governo atual. Seria mais ou menos o seguinte: tem os bolsonaristas e tem os lulistas. Nos Estados Unidos só tem 2 partidos, aqui ainda tem mais. Mas para facilitar o entendimento dos seus Estados Unidos, só tem 2 lá. Então, ou você é a favor ou você é contra. Você não tem outro meio. Então, o que acontece? O contra foi falando de coisas que foi mexendo na cabeça das pessoas. E você tem que pegar e ter o poder de convencimento de convencer aquele outro.
Só que ele não confia em você. Então você tem que argumentar com o racional. Sem o racional, ninguém vai engolir. Porque ninguém mais está engolindo líderes. Olha, eu sou o Papa, estou falando para vocês, a partir de amanhã nós temos que fazer tal coisa. Meu filho, meia dúzia vai seguir ele cegamente. O resto fala assim, não, eu quero que ele me explique por que eu tenho que fazer isso, seguir isso. É por causa disso, o argumento assim, assado, foi provado assim, isso. Você sabe qual que é um dos maiores problemas que está tendo aqui no Brasil, por exemplo? Um exemplo. Nós temos um monte de cientista, e não são os cientistas que estão falando na televisão. Não, eles pegam um médico que nunca atende nada, atende só meia dúzia, e só põe ele, a versão dele. Eles tinham que pegar um médico com uma versão, outro médico com outra, e ficar lá no debate perguntando e tirando aquilo. Então, existe a possibilidade de nascer 70 perninhas na criança? Não. Existe não sei o quê? Vai desmistificando. Não, vem uma mídia que só estava fazendo uma versão, só estava levando para um lado e vem querer fazer com que eu convença eu de fazer outra coisa. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Plantou-se isso, está se colhendo isso, infelizmente. O dia que o jornal voltar a fazer jornalismo, que é colocar as duas versões e explicar as duas versões que existem e depois dar um feedback no final, não. Eles pegam só uma versão e é só essa que tem validade. A resto a gente nem coloca, some, fala que é fake, faz o que for que tiver que fazer. Tá entendendo? Pois é. Aí, plantou, estamos colhendo. Esse é o resultado da coisa. Não adianta falar que é crendice, que é do político XYZ. Não é não, viu, filho? Não é. Isso aí é muito mais da mídia do que de crendice política, viu? E para engrossar mais o cardo, no jornal RFI saiu o seguinte: a Alemanha pode ter pico de 100 mil novos casos, o Brasil teve acima de 100, mas estava represado, acima de 100 mil novos casos de coronguinha por dia em setembro. Setembro agora. Nós já estamos acabando julho, já estamos entrando em agosto, setembro. Ela está falando daqui um mês. E você sabe qual que é a população da Alemanha? Minúscula, frente à do Brasil. 100 mil lá é como se fosse ter 300, 400 mil aqui de uma vez, 400, você bobeia até 500 mil de uma vez, todo mês, todo dia. É isso que eles estão falando lá. Rapaz, eu tô para ver mais uma mutação. Ninguém tá falando de mutação mais nenhuma, né? Não sei se vocês perceberam. Parece que sumiu tudo quanto que era mutação. Porque tava afetando a cabeça das pessoas, mas se teve mutação, então a vacina não vai prestar? Sabe aquela coisa? Porque não explica direito. Não faz o dever de casa direito, não faz a escolinha, e aí acontece tudo o que acontece. E o povo tem crendice, cara, tem que respeitar a crença de cada um. Cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida. Cada um faz o que acredita que deve ser feito. Isto é dinheiro. Como entender o paradoxo do empresariado bolsonarista? No mundo dos vinhos, o chamado paradoxo francês, uma expressão criada no século XIX para definir a aparente contradição entre os hábitos de consumo e o estilo de vida na França. Com alimentos ricos em gordura, altos índices de tabagismo e sedentarismo, em contraste com baixíssimo grau de doenças cardíacas, que faz da população francesa uma das mais longevas da Europa. Lá a expectativa de vida supera 82 anos. Nesse caso, o vinho tinto é o mocinho. No campo político empresarial brasileiro, atualmente há um certo paradoxo ainda a ser decifrado. Parte da elite produtiva do Brasil e do país apoiou, financiou e fez campanha a favor do presidente. Tudo isso apesar dos seus discursos antissociais autoritários inapropriados ao diálogo e com posições contrárias à proteção de minorias e do meio ambiente serem o oposto do que os mesmos empresários pregam em suas companhias. É a prova de que ESG, sigla em inglês para Social, Ambiental e Governança, não passa de jogada de marketing na maioria das empresas. Eu não vejo assim. O que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo é uma mudança de perfil que os empresários não querem. Exemplo,
sempre se teve uma questão família. Beleza? Eu sou um exemplo. Sou o cara que fabrica sapato. E o pessoal falou agora que o sapato tem que ser tudo laranja, porque agora a moda é esse daí laranja, porque uma minoria, meia dúzia, um grupinho pequenininho que se titula perseguido, coisa, eles criam uma força superior e fala que essa minoria decidiu agora a regra de todo mundo, que agora a moda é tudo laranja. O empresário pega e fala assim, tudo bem, eu acho bonito. E você está fazendo pressão para eu fazer propaganda disso, gastar meu dinheiro com publicidade disso? Só que, meu querido, meu sapato eu vendo para a população. E a população, 70% não quer isso. 70% é família. E 70% não quer sapato laranja. 70% quer o beijinho. Mas beijinho é sem graça. Mas 70% quer o beijinho. É esse que é o paradoxo que ninguém entende. Estão destruindo a família e fazendo com que a minoria mande na maioria. Não, filho. A minoria tem que ser respeitada pela maioria, mas ela não pode mandar na maioria. É essa que é o paradoxo. Ponto final. Democracia, maioria manda. Você não entendeu isso? Leia o dicionário que está bem escrito, bem claro lá. Você lê lá, vai lá, busca o dicionário que você vai ver. E para nós praticamente encerrar, notícias ao minuto. Se eu perder o apoio popular, acabou. Fecha aspas. Diz Bolsonaro a apoiadores. E é verdade. Acabou a força porque os políticos medem a força e sabem se o gajo merece ter apoio ou não. Vou usar de oportunismo para entrar junto com ele ou não quando se tem apoio popular. Mas apoio popular, você não pode comprar o apoio popular com Bolsas Família, por exemplo. Mas o ex-presidente fez isso, tudo bem, ele fez isso, criou uma dependência. É mais um dependente. E ele pega e fala, é obrigação sua me dar. E quando tem uma inflação que esse dinheiro parece que não dá mais conta, fala, você é o culpado, você tem que dar mais. Pois é, essa é a realidade. E o presidente tem que ficar esperto porque a coisa realmente vai vir de uma força tão forte, tão grave, que nós estamos correndo um risco gigantesco de aparecer alguém dando fórmulas milagrosas como na Argentina e terminar de afundar a coitadinha. Brasil, fica esperto porque a coisa não é bem aí. Eu não gosto do gajo ainda, eu não gosto do presidente atual. Mas muito menos dos ex-presidentes. Eu queria muito que surgisse uma pessoa como o Tarcisão, que é uma pessoa competente, trabalhadora, que não está nem aí com politicagem. Eu queria o Brasil como uma empresa, como uma estrutura de crescimento e não uma estrutura política. Tá difícil, esse negócio de política, rapaz. Olha, eu tô no meio para aprender sobre, mas rapaz, pensa numa dor de barriga que me dá. Ô, Jesus, mas faz parte, preciso aprender. E só para informação, saiu agora há pouco, Israel bombardeia Gaza. A história não acabou. A novela continua por causa de balões incendiários, que agora a moda é sortar balãozinho incendiário. Jesus, rezemos para esse povo, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Seguremos nas nossas cadeiras, porque o vendaval tá vindo da seca e do apagão. Show pra lá! Show! Tem tanto bicho, nós temos que fazer um monte de show. Show coronga, show apagão, show, tudo lá. Deus abençoe, namastê. Jamais a verdade absoluta.